Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. Vamos ver o que o livrinho Minutos de Sabedoria vai nos dizer como mensagem inicial. Eu vou abrir assim aleatoriamente. Diz assim: quantas vezes queremos ser bons e amáveis e vemos destruídos nossos propósitos de virtude? Mas ser bom com quem é bom não é vantagem. O heroísmo consiste justamente em ser bom com quem é mau, em permanecer calmo diante das pessoas irritantes, em ser generoso com as pessoas egoístas. Procure chegar a esse ponto e demonstre com exemplo que você sabe ser bom. Vamos tentar então, né? Então agora, meus amigos, mais inspirados, vamos fazer a nossa oração e pedir, pelo amor que o nosso Mestre Jesus nos ensinou, vamos fazer a nossa oração e pedir a Ele que possamos compreender que nós estamos em processo de crescimento e que todos nós somos passíveis de erro. E que possamos ter o discernimento para encontrarmos o equilíbrio, a paz e a compreensão. Que tenhamos força para construirmos nosso caminho com um pouco mais de amor, de tolerância, de paciência, para conosco e para com os nossos semelhantes. Que não nos falte coragem para reconhecer o nosso erro, relevar o erro do nosso próximo, e corrigir quando necessário, mas com amor. Que nessa palestra possamos ampliar nosso entendimento da vida, podendo a cada minuto sermos um pouco melhores que no minuto anterior. Rogamos ao Pai de bondade que magnetize as águas na mesinha da entrada e que em cada gota dessa água possamos encontrar a medicação necessária ao nosso corpo físico, à nossa mente e espírito. Abençoe, Senhor, a palavra do nosso irmão Lude, que nos transmitirá aquilo que aprendeu. Fique conosco, Senhor. Que assim seja. Boa noite a todos. Hoje o tema escolhido para essa palestra é o perdão. Perdão é uma palavra que a gente precisa usar no nosso dia a dia. Nós precisamos dar perdão, nós precisamos receber perdão. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec escreve um capítulo inteiro e fala sobre perdão, indulgência e reconciliação. Ali ele dá diversos exemplos como Jesus nos mostra como nós devemos ser com o nosso próximo, né? Ali em Mateus 5,7 diz: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Aí eu fui procurar uma vez, a gente sempre fala de perdão, mas o que significa o perdão? Fui procurar no Aurélio, dicionário do Aurélio. Perdão quer dizer remissão da pena, remir. O que é remir? É expiar, pagar, libertar. É nos libertarmos daquela culpa que a gente carrega muitas vezes. Nós ofendemos alguém e será que nós conseguimos perdoar? Muitas vezes a culpa nos traz consequências físicas, muitas vezes estão relacionadas à doença. Eu ouvi um psiquiatra certa vez dizendo que o refluxo
ou azia, refluxo, azia e mais demais, que nem como? Gastrite, é uma palavra que está me faltando. Essas palavras geralmente elas são associadas à falta de perdão, porque nós guardamos mágoa dentro de nós magoamos rancor. Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre perdão. Se perdoares aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoares aos homens quando vos têm ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. A maior dificuldade hoje em dia que nós temos é perdoar ou dar o braço a torcer. Às vezes a gente erra e a gente sempre acha que o outro é culpado, que nós não precisamos perdoar. E nós somos criaturas limitadas para compreender. E nós somos seres imperfeitos. Se nós fôssemos seres perfeitos, talvez nós estaríamos em outra dimensão. Talvez nós seríamos anjos, arcanjos. Sabe-se lá onde é que a gente esteve. Mas, como a gente ainda tem muito a aprender, nós devemos começar por nós mesmos, nos auto-perdoar. Se nós queremos perdoar alguém, nós temos que nos auto-perdoar. Certa vez um escritor disse que o perdão não é como a rosa atirada, mas sim o perdão é como um jardim de rosas. Não seria uma rosa atirada ao vento, mas o cultivo de um jardim de rosas. Né? Todos nós sabemos que um jardim de rosas traz satisfação, traz alegria para todos nós. Se alguém passar, muitas vezes nós queremos xingar alguém no trânsito. Por exemplo, alguém passa um sinal vermelho. A primeira impressão que a gente tem, a primeira reação que a gente tem é de descer do carro e dar um tapa no cara, né? Tá? Mas nós não sabemos por que ele fez isso. Por que ele nos passou. Aí existe a questão que nem Jesus disse: se alguém te bater do lado esquerdo, oferece o lado direito. Como é que nós entendemos isso? Muitas vezes a gente acha que dá o lado, do outro lado, simplesmente para dar o tapa. Se eu dou o mesmo lado, o lado esquerdo, eu estou revidando na mesma moeda como eu recebi o tapa. Mas se eu dou o outro lado, como Jesus disse, isso é a mesma coisa quando nós estivermos no trânsito, alguém nos fecha, a gente quer descer, quer tirar satisfação, e a gente vai atrás do cara. Já passa algumas quadras e a gente encontra o cara. Quando desce do carro, quer xingar o cara diz: não, eu passei rapidamente ali porque meu filho está mal, eu tenho que levar meu filho para o hospital. Aí nós oferecemos a face da consciência, o entendimento. Aí aquela raiva se transforma em ajuda, em bondade. Então muitas vezes nós chegamos e nos oferecemos até para escoltar o cara até o hospital. Então essa é a face da consciência. O que Jesus quis dizer: ofereça outra face, o entendimento. O perdão consiste no esquecimento das faltas e das ofensas que recebemos constantemente. Mas se nós soubermos perdoar, isso nós já temos o entendimento e nós demonstramos que nós temos uma alma um pouco mais elevada. Ao contrário, o ódio, a raiva, o rancor são próprios de uma alma sem elevação. No mundo que nós vivemos hoje, o que nós mais precisamos é o perdão, perdoar um ao outro. E no mundo que nós vivemos, o mundo competitivo,
o que mais nós queremos é tirar a pele do outro. A gente se torna competitivo, mas ao mesmo tempo que nós somos competitivos no emprego, na família, em qualquer lugar, nós não pensamos no outro, nós pensamos somente no nosso lado, aí nós se tornamos egoístas. No livro Céu e Inferno, de André Luiz, no item Código Penal da Vida Futura, ele comenta sobre as leis divinas, que se baseiam em 3 fatores principais, ou seja, arrependimento, expiação. O que é expiação? Sofrer as consequências dos nossos atos, né? E a reparação. Numa parte do livro, ele fala de responsabilidade. Nós somos responsáveis por tudo o que nós fizemos e praticamos. Tá? Os princípios codificados por Allan Kardec abrem uma nova era para o espírito humano, compelindo, quer dizer, obrigando esse espírito a auscultar, a sondar nós mesmos, né? No reajuste dos caminhos traçados por Jesus ao verdadeiro progresso da alma. Isso explica que o Espiritismo, por isso mesmo, é o disciplinador da nossa liberdade. Quer dizer que devemos levar uma vida social dignificante. Hoje em dia questiona-se o que é liberdade sem limites. Muitas vezes, na nossa própria família, os nossos filhos, nós damos liberdade. Só que não é liberdade sem limites. Você dá tudo para o seu filho. Só que depois, quando eles são grandes, a gente colhe os frutos daquilo que a gente fez. Muitas vezes os próprios filhos, depois, quando a gente quer alguma coisa em troca, ou que eles dão uma ajuda, simplesmente eles seguem o caminho deles, e eles foram ensinados. E os nossos filhos, eles são o espelho dos pais. Se os pais não tiveram uma educação um pouco rígida com os filhos, ou uma vida exemplar com os filhos também depois vão seguir o seu caminho, e quantas vezes eles vão para o caminho das drogas, no caminho da perdição. Então, nós devemos cuidar muito isso. Pedro pergunta a Jesus: quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Responde-lhe Jesus: não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí, certa vez, uma senhora chegou a Chico Xavier e perguntou para ele: Chico, quantas vezes eu devo perdoar meu marido? Daí Chico perguntou: quantas vezes você já perdoou? Eu devo ter perdoado lá uns 300, 400 vezes. Ela fez as contas, né? Estavam casados uns 30 anos. Ela disse: cada ano já umas 50 vezes. Aí, como aqui diz 7 vezes 70, ela fez o cálculo: 7 vezes 70, 490, né? Ela disse: não, então já perdoei mais do que eu devia ter perdoado. Aí o Chico respondeu: não, o perdão é infinito. Você sempre tem que estar perdoando. Não quer dizer 7 vezes 70 que se você chegar a esse ponto você não precisa mais perdoar. Você sempre está perdoando, né? Jesus deu para nós diversos exemplos. No livro de João, capítulo 8 a 11, nós lemos: então, levantando-se, perguntou Jesus: mulher, onde estão os que te acusavam? Ela respondeu: ninguém te condenou? Ela respondeu: não, Senhor. Disse-lhe Jesus: também eu não te condenarei. Vai e não tornes mais a pecar. Essa passagem da Bíblia todos nós conhecemos. Quando Jesus estava perto da praça em Jerusalém, quando veio, de repente ele percebeu que veio uma multidão de pessoas correndo atrás de uma mulher. Eles foram correr atrás da mulher até que acuaram ela contra uma parede. E todos eles com pedras nas mãos. Quando viram Jesus,
os sacerdotes perguntaram a Jesus o que podemos fazer com ela. Segundo as leis mosaicas, aquele que cometer adultério deverá ser apedrejado. Aí Jesus olhou para aquelas pessoas e disse: alguém dentre vós que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Passou um tempinho, Jesus se abaixou e começou a escrever alguma coisa na areia. E aí, diz o texto, que dos mais velhos aos mais novos, aos poucos estavam largando as pedras e estavam indo embora. Porque Jesus sabia que todos eles tinham pecado, todos eles tinham seus defeitos. E consta que Jesus escrevia na areia os defeitos de cada um. Então as pessoas passavam, eles olhavam para o chão, eles iam largando as pedras. Por que dos mais velhos para os mais novos? Porque quanto mais idade a pessoa tiver, mais pecado, mais culpa, ou mais coisas ela tem errado durante a vida. Se nós olharmos uma criança recém-nascida, ela ainda não tem muita culpa, ela ainda não tem errado muito na vida. Tanto é que quando uma criança nasce, todo mundo se achega, porque ela conquista todo mundo. Ela é um espírito recém-chegado e ela ainda não sabe da maldade humana. Ela ainda, como ela reencarnou, ela ainda não se lembra da maldade humana. Mas muitas vezes nós somos levados a errar porque nós vivemos num meio onde que o egoísmo, o ódio, a cobiça, ela sempre está na frente do perdão, da humildade, do amor. Então, ali, quando Jesus disse aquilo ali, um a um eles foram largando as pedras, aí Jesus disse: onde estão os homens que te condenaram? Aí ela disse, ela respondeu: não, Senhor, também eu não te condenarei, disse Jesus, vai e não peques mais. Porque muitas vezes nós somos perdoados, mas nos voltamos ao mesmo erro. Nós voltamos àquele erro que a gente já teve anteriormente. E segundo a oração que Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: perdoai, assim como nós temos perdoado Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Nós pedimos a Deus, que perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos amigos que nós temos ofendido. Mas muitas vezes o Pai nos perdoa e nós não perdoamos o nosso amigo, o nosso familiar. O objetivo de perdoar a si mesmo também, a quem nos ofendeu, nos humilhou, nos arruinou, é curar o ódio, o rancor, o ressentimento que guardamos dentro de nós. Enquanto tivermos capacidade para perdoar com sinceridade aos outros, como a nós mesmos, vivemos angustiados, depressivos e doentes. Mas, se nós soubermos perdoar com o coração, não só com os lábios, mas com o coração, nós nos libertamos da culpa, nos libertamos da mágoa, do ressentimento. Que nem eu falei lá no início. Muitas vezes, quando nós temos mágoas, nós temos ressentimentos guardados, nós nos tornamos pessoas doentes. E essa doença vai nos corroendo por dentro, nós precisamos usar bastante remédios, nós nos sentimos com o corpo todo dolorido. Muitas vezes nós não sabemos de onde é que é, mas é aquela mágoa, aquele ressentimento que nós guardamos por muito tempo. Então, não, eu perdoei aquela pessoa que me ofendeu. Então, a gente perdoou da boca para fora, mas não perdoou pelo coração. A gente não esqueceu aquela mágoa. E aquilo nos corrói, aquilo nos machuca.
uma frase de Joana de Ângeles, tá? Que me chamou muita atenção. O perdoar é devolver ao ofensor o amor. Ao ofensor o amor. Perdão é o atestado espiritual do amor. Outra frase de Joana de Ângeles: perdão é oxigênio para o espírito, é o refrigério para a alma, ela alivia os nossos pensamentos. O perdão traz para o espírito equilíbrio emocional, paz espiritual e lucidez mental, segundo Joana de Ângeles, né? O perdão alivia nossos sentimentos e traz um benefício enorme à nossa saúde e ao nosso bem-estar. Mas como podemos muitas vezes reparar o mal que alguém nos cometeu? Se nós tivermos, por exemplo, num acidente, né, onde deixamos, por exemplo, uma vítima fatal, ou nós somos vítimas da imprudência de alguém, será que a condenação do culpado, ele é culpado pela justiça dos homens? Será que ela tira a saudade da família que perdeu, por exemplo, um filho de 20 anos? Será que isso simplesmente, o fulano de tal provocou um acidente, e esse acidente, ele morreu o filho de uma família, e ele foi condenado a 30 anos de cadeia. Isso tira o sentimento, a saudade daquela família em relação ao filho? Como é que será que isso funciona? Mas como a justiça divina sempre nos dá uma chance de reparar o erro cometido nessa existência, nós, muitas vezes, se esse motorista embriagado, por exemplo, foi um jovem que matou um outro jovem, sempre há a chance de nós repararmos o erro. Esse vai para a cadeia, fica lá durante alguns anos, cumpre a pena a que ele foi condenado, e depois ele volta, constitui família, se torna um homem de bem, casa, forma família, e daí a justiça divina, muitas vezes, ela traz no próprio casamento, quando ele casa, ele forma família, aquele que foi morto, aquele que que sofreu um acidente, ele muitas vezes entra naquela família como um filho, tá? Então, ali se repara todo o erro. A família que sofreu a perda talvez nunca vai perdoar esse ato, porém Deus, na sua bondade infinita, sempre dá ao culpado uma segunda chance, tá? Talvez os pais nunca vão perdoar aquele motorista, mas como é que ele dá a segunda chance, né? Quando o agressor, aquele que atropelou, recebe aquele que desencarnou como filho. Aí ele é filho daquele cara que ele mesmo foi o agressor. Ele recebe ele pequeno, frágil, mudo e humilde, que vem com brandura para apaziguar o coração arrependido. Tá? Ele vem para ajudar a liquidar o débito. Embora o espírito venha desarmado, ele controla os sentimentos. Aquele espírito que vem a ser filho daquele que provocou o acidente, muitas vezes ele não saiba que aquele foi aquele espírito que ele matou. Mas, através da bondade divina, através da reencarnação, como se torna filho depois do mesmo agressor, ele aos poucos vai conquistando o coração daquela pessoa. E aquilo vai sendo perdoado, aos poucos a culpa que ele carrega, ele vai perdendo, e com isso ali, o débito será saldado. Se ele souber educá-lo, levá-lo para um bom caminho, ele receberá o certificado de libertação. Ele vai se libertar daquela culpa que ele teve lá na sua juventude, quando ele matou aquela pessoa. Conta-se
que certa vez os 3 tenores mais famosos do mundo, Pavarotti, o José Carreras e o José Carreras, Pavarotti e o Plácido Domingos, eles eram os tenores mais famosos do mundo. Então, o Plácido Domingos e o José Carreras sempre faziam shows juntos, até que em 1984, por questões políticas de Barcelona e de Madrid, como o Plácido Domingos é de Madrid e o José Carreras é de Barcelona, eles se tornaram inimigos por causa de questões políticas. A gente sabe que Barcelona é da Catalunha e a Catalunha quer se tornar independente da Espanha. Então eles se tornaram inimigos e daí eles nunca mais fizeram shows juntos. Daí, certa vez, no início, eles faziam o seguinte: se um fazia um show num determinado lugar, o outro olhava, tentava ver a agenda desse um e não fazia um show por perto, para um não se encontrar com o outro. Isso passaram-se alguns anos, até que o José Carreras teve um inimigo bem forte, começou a ter leucemia. E todo mundo sabe o que é leucemia, que é um inimigo bastante feroz. Aí ele, como ele era uma pessoa bastante rica, uma pessoa que tinha bastante recurso, ele foi indo para os Estados Unidos, fez transplante da coluna, ele fez até a troca do tipo sanguíneo, mas o dinheiro dele ia indo. Aquele dinheiro ia indo e ele não foi curando. Até que certa vez, como ele já estava bastante debilitado, monetariamente e fisicamente, ele não sabia mais o que fazer, ele descobriu que em Madrid tinha um instituto, uma clínica chamada Formosa, que também tratava de pessoas com câncer de leucemia. Aí ele teve que engolir o seu orgulho e ir para Madrid se tratar. Ali se tratou, ficou por um bom período lá e ele se curou. Aí ele ficou tão feliz com aquilo, tão aliviado, que ele se curou, ele ficou grato mesmo que ele nunca gostava de Madrid, ele se curou, que ele quis se tornar sócio ou benemérito daquela instituição. Quando ele foi ver ele foi ver lá os estatutos daquela clínica, ele viu que um dos fundadores dessa clínica era o Plácido Domingos. Aí o Plácido Domingos, ele fundou aquela clínica Formosa quando ele soube que o José Carreras estava com dificuldades por causa de leucemia. Só que ele disse para os colaboradores daquela clínica que eles não falassem que ele era um dos principais colaboradores daquela clínica, que ele era o fundador daquela clínica, para que José Carreras não se humilhasse, não se sentiria humilhado por aquela pessoa que eles sempre brigavam, para ele ver que o próprio inimigo estava ajudando ele. Daí passou um bom período, um dia o Plácido Domingos estava fazendo um show em Madrid, daí ele, no meio do show, o José Carreras foi assistir o show, ele se levantou no meio do show, foi lá na frente, se ajoelhou na frente do Plácido Domingos e humildemente pediu perdão por todas as ofensas que ele tinha causado há tanto tempo. Ali, mais uma vez, se tornou o perdão que se fez presente. Então, ali, os dois se tornaram depois amigos inseparáveis e cantaram muitas vezes no mundo afora, onde é que foi esquecido todas aquelas desavenças do passado. Isso é um exemplo de perdão. Aí um jornalista, passando alguns dias, um jornalista perguntou para o Plácido Domingos por que ele fez aquilo para o José Carreras. Como o Pavarotti já tinha falecido, desencarnado, se ele outro ia morrer, ele ia ser o único tenor do mundo.
única pessoa famosa no mundo. Daí ele diz, não, uma voz como essa não pode desaparecer. Ela precisa ficar entre nós. Ali existe o perdão do outro lado de novo. Então, ali se vê claramente, isso é um exemplo como se exerce o perdão entre as pessoas. Então, muitas vezes, o perdão, nós temos a chance de nos perdoar dentro da família. Onde é que é o lugar onde é que o perdão se faz mais presente? É sempre na família, no núcleo familiar. E se nós erramos no passado, em encarnações passadas, nós geralmente a gente renasce no mesmo núcleo familiar com os nossos inimigos. Nós trouxemos isto para o nosso seio familiar e através dos laços sanguíneos nós tentamos nos harmonizar, nos perdoar de novo. Se nessa encarnação entre pais e filhos há tantos motivos de desavenças, muitas vezes até chegar a um crime, a gente não se perdoar, nós temos perdido uma chance para nós progredirmos, para nós crescermos na vida. Nós temos que voltar para uma próxima encarnação, repetir todas as lições que a gente deixou para trás. Isso é que nem numa escola. Quando o aluno frequenta um ano inteiro uma classe, no fim do ano ele roda. Ele tem que voltar de novo, no final do ano tem que repetir todo o ano de novo. Conosco acontece a mesma coisa. Né? Todos nós carregamos dentro de nós alguma culpa, alguma mágoa, algum rancor. Mas, para nós, foi dada a chance, né? através do Espiritismo, foi dado a chance para nós compreendermos por que nós podemos exercitar, pelo menos, o perdão entre nós, entre a nossa família, entre os nossos vizinhos. Que nem aqui eu disse, o perdão traz paz espiritual. Quando nós perdoamos alguém, nós temos uma paz dentro de nós muito grande. Ao passo que, enquanto nós fizemos alguma coisa de errado para alguma pessoa, mesmo que a gente queira demonstrar, mas aquilo fica dentro de nós. Aquilo fica dentro de nós. Muitas vezes, de madrugada, quando a gente acorda, a gente se lembra disso. A consciência nos fala. E quando nós conseguimos perdoar, nós nos libertamos. Nós nos tiramos essa carga enorme que nós temos nas nossas casas, nas nossas costas. Aí a gente conquista o equilíbrio emocional e a lucidez mental. Uma frase de Francisco Xavier: o ódio é o amor adoentado. Essa frase de Francisco Xavier: o ódio é o amor adoentado. Bem aquilo que a gente está falando. Perdoar é devolver ao ofensor o amor. Perdão é o atestado espiritual do amor. Certa vez, o Mahatma Gandhi sofreu uma agressão. Daí uma pessoa chegou e disse para ele: Mahatma, por que você não perdoa essa pessoa? Ele disse: eu não preciso perdoar. Mas como não precisa perdoar? Você não é um ser sublime, já superior? Não, eu não me sinto ofendido. Eu não me sinto atingido por aquilo que a pessoa me fez. Ele estava acima das coisas mundanas, né? Então, a terapia do perdão, Joana de Ângeles. Muitas vezes nós vamos em tudo que é lugar, em tudo que é médico, procurar alívio para as nossas dores, para as nossas doenças. E ela está dentro de nós, dentro do nosso coração, que não quer perdoar. Certa vez alguém disse: nós podemos ir na academia, ter um físico bom, a gente ter uma boa saúde, a gente comer os melhores alimentos mais saudáveis. Se nós não perdoarmos, se nós não tivermos
uma mente saudável, uma mente sã, tudo isso não adianta. Tudo isso para nós não tem remédio nenhum. E o Jesus Cristo, né, ele nos trouxe o Consolador prometido. Quem é o Consolador prometido? A doutrina espírita. Jesus, lá, muitas vezes ele falava por parábolas, e essas parábolas que Jesus dizia naquela época, as pessoas não entendiam as palavras. Ele usava frases, usava palavras que era muito difícil compreender. E aí ele sempre dizia que ele ia mandar o Consolador. E o Consolador que ele nos falava é do Espiritismo. E hoje nós sabemos, a gente estudando o Espiritismo, nós compreendemos as palavras que Jesus falava ao pessoal há 2000 anos atrás. Hoje nós compreendemos o que ele queria dizer. Certa vez eu perguntei para uma pessoa bem entendida, perguntei para aquela pessoa, eu disse, o que quer dizer no céu, na casa do meu pai há muitas moradas? E aquela pessoa, que eu sei que estudou teologia e coisa, ela disse, não, é que lá no céu, isso quer dizer que lá no céu, no dia que a gente morrer, tem um monte de casa, a gente pode escolher a casa, onde é que a gente quer morar, né? Daí eu expliquei para ele o que quer dizer várias moradas, que são várias encarnações. A pessoa ficou sem jeito e ficou naquilo assim, né? Mas para concluir, né, Jesus disse, reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele. O que ele quis dizer com isso? Às vezes, para nós, se nós reconciliar com o nosso inimigo, enquanto ele estiver aqui na terra, o que pode acontecer? Muitas vezes, a gente quer pedir perdão para alguém, e a gente vai deixando, até que um dia essa pessoa morre. Né? E depende como nós temos ofendido essa pessoa, mais tarde nós nos sentimos culpados e muitas vezes esse espírito depois pode nos perturbar. E se não nos perturba nessa encarnação, próxima encarnação, de certo ele vai nos perturbar bastante. E nós podemos renascer na mesma família como irmãos, como pais e filhos, né? Como vizinhos, e nós temos que nos reconciliar, mesmo com aquela pessoa que nos ofendeu. Pensem bem nisso, perdoar é divino, errar é humano, perdoar é divino. Então, o que o mundo mais precisa de hoje é perdão. O que nós vemos hoje nos noticiários é ódio, é inveja, é cobiça. Enquanto que o perdão é uma coisa que ninguém sabe fazer. Se os povos se perdoassem, não havia essas provocações, o que existe hoje entre Coreia do Norte e Estados Unidos. Cada um quer mostrar que tem mais poderio militar. Se essas pessoas pensassem mais nas pessoas do seu próprio país, em vez de ficar fuçando no país do outro, talvez não haveria guerra, não haveria essas injustiças. Né? Muitas vezes se pensa só no poderio econômico. Tá? O que essa guerra pode trazer? Ela vai colher muitas vidas inocentes, ela vai machucar muitas pessoas, só que aquelas pessoas que provocaram a guerra, eles provavelmente numa outra encarnação no futuro vão ter que pagar por aquilo que fizeram. Então, vamos pensar bem nisso. Paz e luz a todos. Obrigado. As crianças como as evangelizadoras podem subir.
Queridos irmãos, vamos imaginar como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores. Assim, deixe os sentimentos que já não servem mais se soltarem de você suavemente. Pequenos pontos de sofrimento que se chamam amargura, tristeza, raiva, decepção, se vão de sua mente um a um para não mais voltar. O vento da vida leva-os para longe, sem que possam retornar. A partir de agora, você está em paz, envolvido pelo calor dessa energia que o protege. De alma grata e feliz, depois de receber essas energias maravilhosas vindas do alto, nosso espírito agora está restaurado. Felicidade, esperança, fé, coragem e determinação passam a significar novamente vontade de viver e realizar a nossa reforma íntima. Obrigado, Senhor, por este momento. Uma boa noite a todos e um bom retorno aos seus lares.